Então, pessoal, para ajudar aí quem está chegando na mentoria, vou gravar esse vídeo aqui agora focado no TRID, tá? Essa tela que está sendo exibida é a minha tela principal, é a minha tela de contexto, onde eu me sinto confortável em entender o que o mercado está fazendo, especificamente para eu operar o ativo que eu mais opero, que é o mini índice, tá? Então, com o mercado aberto aqui, eu consigo ver, tá, as agressões do mercado, o movimento dos papéis principais, o movimento do dólar, tá bom? Nesse momento eu estou vendo, sem olhar para o gráfico, está havendo um deslocamento de preço, tem uma entrada forte de volume. Eu vou ver aqui, ó, tá vendo? O gráfico, entrada forte de deslocamento de preço aqui, certo? Mercado fazendo pivô de alta aí no índice. E eu consigo ver aqui, ó, esse visor de volume aqui no 1 minuto para o índice me ajuda bastante também. E esse aqui é o dólar nos 5 minutos. Nesse momento, muita agressão no índice. Tô vendo aqui o Itaú, que já está aberto, tô gravando esse vídeo 10h30 da manhã. O Itaú tentando se recuperar aqui da correção. Já fez um candle bonito aqui. A Petrobras ainda ficou, não fez ainda o movimento, tá? Quando Itaú e Petrobras estão numa mesma direção, na direção esperada, na direção de compra, o movimento é muito mais seguro, o movimento do índice é muito mais seguro, né? Esse aqui é o gráfico do Ibov, também bem importante, que ele já pega todas a cesta de ações à vista, né, do mercado à vista, não é o mercado futuro, é o Ibov, é o índice Ibovespa. Estou vendo deslocamento de preço no índice muito forte aqui. Olha, por esse painel eu consigo detectar esse movimento que o índice está fazendo, tá bom? E aqui também eu tenho os negócios realizados, tá? Os negócios que estão realizados. Essa tela está disponível para download, tá ok? Essa tela está disponível para download. E vocês podem baixar e importar no seu navegador. Como? Você vai clicar assim que você abrir e instalar o seu TRID, você vai clicar em arquivo e vai importar ambiente e configurações. Quando você escolher, vai abrir aqui, pessoal, vai abrir para você a sua pasta e você vai selecionar um arquivo no seu computador, tá? Você vai selecionar o arquivo no seu computador, que eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente qual é o arquivo que você vai baixar. Então você vai ter um arquivo zip, tá? TRID configurações, vai estar disponível lá para download para vocês, que eu vou colocar até um atualizado. E você não precisa descompactar o .zip não, basta você clicar aqui e clicar em abrir, que ele vai baixar e copiar os arquivos para o lugar certo e vai reiniciar a sua máquina, o seu TRID, reiniciar o seu TRID, sua plataforma. A partir de então você vai ter acesso a esse painel igual o meu, tá? Ele também vai abrir o gráfico, também vai abrir os gráficos e vai te dar a opção de você configurar o gráfico nos meus setups, que no caso, quando você clica com o botão direito em cima do gráfico, tá? Você pode, isso aqui é uma janela independente que você pode mover para um segundo monitor ou deixar flutuando aqui no mercado, tá? Deixar flutuando aqui em cima da outra tela de contexto, fica trabalhando assim. Às vezes você não tem 2 monitores, 3 monitores, mas consegue ficar administrando as janelas, né? Então, quando eu clico com o botão direito, eu tenho aqui layouts. Clico com o botão direito no gráfico, eu tenho mais e tenho layouts. E eu tenho alguns layouts aqui, tá? Eu tenho aqui linhas, Muquirana linhas,
Muquirana média dupla, Muquirana médias VIP, Muquirana purista mais, tenho Muquirana VIP 30 e tenho painel. Vou explicar rapidamente esse painel, que nada mais é do que o layout utilizado nestes painéis que ficam aqui na tela de contexto, tá bom? Então, por exemplo, aqui nesse momento eu vou passar um por um. Vou passar aqui inicialmente, esses dois iniciais são apenas testes, tá? Se eu não me engano, são duas médias apenas. Um gráfico com duas médias. Tenho aqui outro gráfico com duas médias apenas. E agora sim, eu tenho o Muquirana linhas, que eu vou explicar para vocês, fazer um overview dele aqui para vocês. O que é isso? Tá? O que ele me diz? Olha só, às vezes, pessoal, o volume ele abre muito grande no TRID aqui. E o que eu faço? Para corrigir essa informação, eu clico na área de volume e uso a seta para cima e para baixo para poder acertar o volume. Agora estou colocando a seta para cima para acertar o volume. Aí eu reposiciono ele. De vez em quando você precisa fazer isso. Se eu clicar nessa região, cliquei com o mouse aqui, deixa eu mudar. Cliquei com o mouse aqui e boto para baixo e para cima para ajustar o volume. O importante do volume não é a informação aqui no eixo Y, tá? O importante são essas barras de volume aqui, é suficiente para a gente, tá? Então, aqui, já que eu estou no volume, nesse setup, eu tenho aqui dois volumes, tem um volume e tem duas médias. Essa média aqui é uma média de 10, simples, e esta aqui é uma média de 200 exponencial. Para quê? Só para me dar uma linha. Só para fazer uma linha automática para mim, essa média de 200. E a branca? A branca só para me mostrar, suavizar o movimento, me mostrando se o volume está crescente ou não. Tá? Não tem nenhuma estratégia, se cruzar a compra, não tem nada, tá bom? A única coisa que tem é que se o branco está abaixo da linha azul, estamos sem volume. E se o branco está acima da linha azul, estamos com volume. E a inclinação da azul, tá? Que está vendo uma inclinação crescente, inclinação decrescente e por aí vai. Tudo relacionado ao volume, tá? Aí aqui no gráfico, o que eu tenho nesse Muquirana linhas? Eu tenho aqui, vou clicar uma a uma. Eu tenho aqui a roxa, linha roxa. Dou dois cliques, eu tenho o último ajuste, tá? O último ajuste. Vamos dar uma olhadinha aqui. Temos o último ajuste, que é um ponto importante para o mercado, tá? Todo dia o mercado ele precisa parar, né? Então ele fecha o mercado e quem está ganhando precisa pagar, quem está perdendo precisa pagar quem está ganhando. E esse preço de referência se chama o ajuste. Você não paga em cima do preço de fechamento. Você paga ou recebe em cima do preço de ajuste, tá? Você paga e recebe em cima do preço de ajuste. Então, se eu dormir posicionado no mini índice, vai haver o ajuste. Ou seja, se eu tiver positivo, vai ter um crédito na minha conta, ou se eu tiver negativo, vai ter um débito na minha conta a partir desse ponto. Então ele passa a ser um ponto importante para o mercado, um ponto que ele funciona como suporte e resistência, tá? Observe aqui pelo gráfico, o que o preço está fazendo na região de ajuste, tá? Olha, ele testou e voltou, ele testou
e voltou. Isso demonstra para a gente que essa é uma linha importante que precisa ser considerada nos nossos gráficos, tá? E nesse momento está testando. Quando o candle está em cima, assim, a gente fala que ele está testando. Ele nem rompeu e nem repicou, certo? Então aqui a linguagem é: o preço está testando o ajuste, tá bom? Então esse é o nosso ajuste, um ponto importante do nosso gráfico, tá? Aqui eu tenho uma outra informação, que é essa linha marrom. E aqui eu tenho fechamento anterior. O que significa isso? É o fechamento do dia anterior. Então, se eu olhar aqui, ó, aqui eu tenho o fechamento anterior, aonde que o preço fechou, tá? Esse é o valor que está no mercado, fechamento anterior. Aqui, ó, o preço fechou aqui. Ele abriu aqui embaixo e fechou aqui em cima. Então essa variável ela é registrada no gráfico através desse parâmetro, fechamento anterior, que também é um ponto importante, um ponto estratégico no dia. Por exemplo, o mercado acabou de ganhar o ajuste e está vindo testar o fechamento, que também está junto com uma outra informação. Tudo bem em relação ao fechamento? Vamos prosseguir. Outra informação no Mukirana Linhas importante que eu tenho é esse carinha aqui, ó, a VWAP. É a VWAP, que ela significa, né, VWAP. Deixa eu ver se eu coloco aqui a tradução. Tá? Ela significa que é um preço médio. É uma média ponderada pelo volume. Tá? Então, conforme os players, as corretoras, vão se posicionando no mercado, vão comprando, vão vendendo, ela vai ficando com um saldo médio do nível de preço dela. E esse saldo médio vai sendo traçado através dessa linha VWAP, que também é um ponto muito importante. Se chama, um apelido para ela é a média dos tubarões. Significa aonde está a média de preço dos grandes players, nas grandes corretoras aí. Então essa é a VWAP, um ponto super importante no mercado. Nesse caso eu estou utilizando a VWAP do dia, VWAP diário aqui, tá? Também existe uma outra informação importante que é a VWAP semanal. VWAP semanal, repare que VWAP eu coloco amarelo nesse design, e aqui eu tenho VWAP semanal, que é a mesma coisa, porém num período semanal. Outro ponto super importante para a gente. Estou apresentando o layout aqui, que é o Mukirana Linhas, ok? O que eu tenho mais aqui de importante? Eu tenho a média simples de 200, que também é um ponto bem importante no gráfico, tá? Então você repare que o preço ele respeita vários conceitos, vários pontos, por conta da fama desses pontos, né? É famoso essa média, então tem muita gente que utiliza, tem muita corretora grande que utiliza essa média e deixa para fazer entrada de operações nesta média. Tem robôs que consideram isso para fazer suas decisões de entrada, de saída. Então é um ponto importante no gráfico, tá? Por isso ele está marcado. Dessa janela aqui, eu acho que eu apresentei todos os pontos. Então você fazendo download das configurações, você vai agora estar habilitado a usar e entender o que é cada ponto desse, tá? Funciona tudo como suporte, resistências, móveis. Então ela pode ser um suporte, pode ser uma resistência ou pode ser um alvo, tá? Você de repente está comprado e colocar o seu alvo nesse ponto. Então vamos supor, quem comprou aqui, ele pode considerar esse ponto como um alvo, porque sabe que aqui é uma resistência, o preço não vai passar de primeira, não é fácil passar de primeira. Ele respirou e atravessou com volume pra caramba para poder romper.
tá? Então, assim, essa é a interpretação desse visual aqui. Agora eu vou passar para médias duplas. Médias duplas. Aqui o volume e essa tela não influencia muito, tá? Importante são as duas médias. Importante aqui são as duas médias, tá? Duas médias semelhantes, tá? Pode ser de 10, de 12, tá? Porém, uma média contém um deslocamento, tá? Contém um deslocamento de -1 e aqui contém um deslocamento de 1 para frente, tá? Só para dar um pequeno afastamento. Qual é o objetivo disso? O objetivo é você pegar esses pontos aqui, ó. O objetivo é você pegar esses pontos de cruzamento. Identificar o momento que as médias se inverteram. A azul passou para baixo e tal, a verde passou para cima e vice-versa. O que acontece? Quando a verde está em cima do azul, o preço sobe. Quando a média está abaixo do azul, o preço desce. Tá? Então esse é um setupzinho, é uma configuração que ajuda também a você pegar umas operações. Ó, verde foi para baixo da azul, preço desce. Tá? Preço cruzou, foi para cima da azul, preço subiu. Tá? Preço subiu. Para isso que serve esse setup, esse layout. Eu tenho Muquirana médias. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Eu tenho a média de 9 exponencial. Eu tenho a média de 21 simples. E eu tenho a média de 100... Aqui é exponencial, tá? Desculpa. Aqui é exponencial. Média de 100 exponencial. Que nada mais é do que o que fica lá no robô, né? Se eu quiser alterar o layout e salvar, o que eu vou fazer aqui agora, layout, salvar, criar um layout desse gráfico e vou salvar aqui médias. Só atualizar ele. O que indica isso, tá? Pra gente. Indica o seguinte, o preço precisa estar acima. A gente pode até explicar pelo robô, que é mais fácil, que o robô tem acima dessas médias, tá? Primeiramente, uma situação ruim de indecisão, né? As médias não estão bem formadas. Você precisa que as médias estejam formadas na seguinte estrutura para trabalhar na compra, tá? Preciso que eu tenha a média lenta, preciso que eu tenha a média intermediária, preciso que eu tenha a média rápida, nessa sequência. Tá? Vou colocar nas cores, fica melhor. Nas cores que estão aqui no gráfico. Eu não tenho essa cor. Eu vou colocar a verde, precisa estar assim. A azul precisa estar logo abaixo da verde. E eu vou colocar aqui de vermelho, tá? Amarelo. Precisa estar nesse formato. Amarelo seria essa, tá? Então, e para venda? Para venda eu teria que ter a verde para baixo, a azul logo em seguida e a amarela aqui. Então esse é um formato de venda e esse é um formato de compra. Certo? Qualquer coisa diferente disso é turbulência, é indefinição, pula fora, tá? As médias se cruzando, tal, pula fora. Você esquece o mercado. Tá? Então vamos para o próximo aqui. Layouts, criando médias VIP, tá? Médias VIP, no caso, tem as médias e mais algumas informações.
tem as médias e mais algumas informações aqui. Eu tenho aqui, eu juntei aqui algumas informações importantes, como por exemplo, eu tenho a 100 exponencial aqui, tracejada de vermelho. Eu tenho aqui a VWAP, que eu já expliquei. Eu tenho aqui a média de 21 simples, do Muquirana Médias. Eu tenho aqui a média rápida de 9 exponencial. E eu tenho aqui, que talvez você não vai conseguir ver, tá bem clarinho, para mim fica bom dessa forma, tá? Eu tenho o ajuste, e eu tenho o fechamento também, tá bem fechadinho aqui, fechamento anterior. Vou colocar ele aqui, vou exibir ele nessa cor aqui só para vocês verem. Fechamento anterior. Então fica um gráfico cheio de linhas, tá? Talvez possa ser complicado no início para vocês, mas você tem que entender o valor de cada linha como se fosse simplesmente resistência. Então, quando você vê que o preço ele está muito embolado nas linhas, é um momento ruim de você ficar no mercado. Por isso que eu estou gravando nesse momento, tá? E não estou operando. O mercado bate para cima, o mercado bate para baixo, é isso que eu quero. Estou esperando que pegue uma tendência definida. Só estou esperando, tá bom? Então ele vai, rompe ajuste, vem testar fechamento, testa VWAP, nada. Ele tem que descolar daqui. O preço precisa descolar dessa região e subir, tá? Toda vez que o preço está muito embolado nessas médias, o melhor é ficar de fora. Tá? Em relação às médias, é isso. Nesse gráfico aqui eu não tenho a VWAP diário, é semanal, só tenho a diário. E outra informação importante é aqui o nosso gráfico de volume, que sempre nos acompanha, certo? E eu tenho aqui um IFR configurado. O índice de força relativa é o indicador que mede força do mercado, tá? Então, aqui eu tenho um IFR. Ele me indica que aqui ele me mostra, está marcada essa linha vermelha como região de sobrecompra. Região de sobrecompra. E aqui embaixo, sobrevenda. O que significa? Significa para a gente que o mercado lá em cima, naquela região, ele está muito comprador, muito comprado. E embaixo ele mostra para a gente o preço muito vendido. O que significa muito vendido? Significa que ele pode chegar nessa região aqui, como ele chegou aqui, e corrigir. Ou voltar a subir, ou reverter. Foi o que ele fez, tá? Ou, deixa eu ver um tempo anterior. Olha aqui, o tempo anterior. Onde ele estava funcionando aqui em cima, numa região de sobrecompra, tá? Porém, ele estava numa forte tendência, né? E aqui lateralizou. Quando ele lateraliza, esse indicador começa a ficar mais interessante. Então aqui eu tenho a região de sobrecompra, corrigiu, vendeu, né? Caiu. E aqui também teve a sobrevenda e subiu. Tá? É assim que a gente faz a leitura do FR, assim que ele nos ajuda. Mas eu vou mostrar uma outra coisa, tá? Uma outra situação. Aqui eu posso traçar uma linha aqui e ver aonde que o mercado está fazendo sobrecompra, aonde que ele considera como sobrecompra. E eu posso traçar aqui embaixo aonde que o mercado está considerando sobrevenda. Então eu fico observando a lateralização. Eu vejo que, poxa, quando ele chegou aqui da última vez, ele caiu. Opa, chegou aqui de novo, pode ser que ele caia. Opa, quando ele estava nessa região aqui, ele subiu. Então pode ser que ele suba novamente quando chegar nessa região. Foi o que aconteceu aqui. Tá? Então você pode usar o indicador para te ajudar nesses momentos onde o mercado não tem uma definição, uma direção. Tudo
é para ajudar. Nenhuma informação ela sustenta uma verdade sozinha. Tá? Então, mas quando você começa a combinar as coisas e aprende a ler o mercado, os indicadores te ajudam. Quando você é cego e só olha para o indicador, ele te atrapalha. Tá? Então, nós vamos aprender a usar. Então, vamos supor, o preço fez um fundo aqui e fez um fundo aqui. Aonde que bateu esse FR? Bateu aqui e bateu aqui. Então, aonde que foi a região de sobrevenda dele? Não foi aqui na linha verde, foi um pouco acima. Então, quando observar, quando ele começar a cair, que ele chegar nesse nível novo, quando chegar nesse nível recente, tá? Eu vou ficar atento, eu fico atento que ele pode voltar a subir. Tá? Ele pode voltar a subir. Certo? Então, esse é o IFR. O volume a gente já falou boas vezes do volume. Beleza? E layouts. Eu tenho aqui o purista. Tenho aqui o purista, que nada mais é o price action puro com volume. Tá? Eu gosto muito de analisar por aqui também. Que aí você sai daquelas linhas, sai daquilo tudo e volta para olhar o candle. Tá? Você precisa ter espaço para olhar o candle. Então eu fico alternando nessas telas o tempo todo. Tá? Como também alterno nos tempos gráficos. Aqui eu estou no 2 minutos, tem hora que eu giro por 5, ou seja, eu digito 5 no gráfico e aperto Enter. Eu estou no trade, ok? Se eu apertar 15 no gráfico e botar Enter, ele muda por 15 minutos. Que significa que cada vela dessa, ela é formada nos 15 minutos. Tá? Se eu quiser olhar o gráfico de 1 hora, eu boto 60 minutos. Pronto, agora eu tenho um gráfico de 1 hora. O gráfico de 1 hora está aqui mostrando para mim que o preço continua numa tendência de alta. Tá? Então, o preço continua numa tendência de alta. Tem um morrinho aqui, ele está subindo um morrinho. Se eu colocar o diário, eu boto D. Então aqui no gráfico diário, tenho aqui, movimento diário, vejo candles rompendo as máximas e não perdendo as mínimas. Tendência de alta. E posso fazer meu estudo, traçar linhas, tá? Como é que eu traço uma linha aqui no Tride? Eu tenho esse painel aqui ao lado, está disponível para mim. Né? Eu acho que você habilita aqui, ó, mostrar sinceramente agora eu não estou lembrando como que eu coloquei. Acho que é aqui, configurações do gráfico, tá? Mas nós temos essas barras de ferramentas. Não, novo objeto. É um desses aqui. Deixa eu prosseguir só para não perder o raciocínio aqui. Para eu adicionar uma linha, eu uso essa ferramenta linha horizontal e posso desenhar os meus pontos. Ou eu posso simplesmente apertar L. Desculpa, eu posso apertar o H, que ele coloca uma linha, habilita eu colocar uma linha horizontal, o H. Então é bom você conhecer os atalhos do Tride para facilitar na hora de você desenhar e riscar. Outra informação importante aqui é a linha. Então essa linha me ajuda a desenhar a linha de tendência. Linha. E como é que eu digito no teclado? Ou L. L, cliquei, apertei Enter, pronto. Para eu mover o gráfico de um lado para o outro, tá? Para eu mover o gráfico de um lado para o outro, eu tenho uma seguinte situação. Eu aperto Shift A. Eu tenho habilita a ferramenta de mãozinha aqui para mover o gráfico. Shift A novamente, eu tô com o cursor liberado. Tá bom? Shift A, movo o gráfico. Tá? Tem outras formas de fazer, tem outros atalhos para fazer, mas eu faço assim, que eu tenho mais esse costume. Outra ferramenta importante que a gente desenha e utiliza muito é a ferramenta de linhas paralelas. Eu posso aqui de repente traçar um canal de alta ou um canal de baixa no preço. Por exemplo, 60 minutos, só opero pelo teclado, tá vendo? Aí eu venho aqui,
barra paralela e posso traçar aqui um canal. Também posso configurar esse canal, dou 2 cliques em cima das linhas paralelas. Eu posso aqui de repente colocar aqui um fundo verde e uma transparência. E ele fica com esse design aqui, por exemplo, tá? Às vezes eu faço isso também, talvez para reservar uma região, tá? E pronto. Tenho também a ferramenta de retângulo, onde eu posso utilizar a letra R. Se eu digitar a letra R, ele habilita a ferramenta de retângulo. Para mim, eu posso de repente fazer um retângulo nessa região, dizendo que não é boa para operar e eu quero ficar de fora, tá? Então eu posso sinalizar essa região assim, na esperança que ela vai romper para baixo, para cima, através do TRID aqui, tá? Utilizo isso aqui apenas para marcar alguma coisa, uma setinha, se você precisar apontar. Tem a ferramenta de texto para você escrever suporte. Por exemplo, você pode colocar aqui, pode dar 2 cliques e editar, colocar uma cor branca à vontade, tá? E por aí vai. Daqui é o que eu uso, tá? Daqui é o que eu uso. Tem mais 2 ferramentas que eu utilizo muito aqui, que eu vou separar para outro momento. Mas interessante também uma linha de alerta. Eu posso colocar uma linha de alerta para fazer um áudio para mim, um barulho, quando tocar um som quando chegar em determinado nível de preço. Então posso colocar aqui, posso exibir mensagem, pode até me enviar um e-mail, tá? Mas às vezes eu coloco para tocar um som antes do robô, né? Agora eu não coloco mais não. Agora que tem um robô, eu não me preocupo com isso. E eu coloco uma linha horizontal de alerta. Então tá aqui, essa linha é um alerta e quando o preço tocar nela vai fazer um som. Só isso que ele faz, no primeiro toque, já no segundo não faz mais. Isso também pode ser no volume, posso adicionar um alerta para quando tiver volume. Aqui embaixo, mesma coisa. Tocar som. Posso colocar um amarelo. Tocar som quando o volume chegar aqui. No 77.210, tá vendo? Então aqui o computador vai alertar que tem volume, etc. Olha só, mais uma vez eu preciso ajustar meu gráfico botando barra para cima, não precisa. Seta para cima, seta para baixo, para poder ajustar o volume para ele ficar visualmente melhor. Então, tem o último setup, que é esse aqui, ó. Purista mais. Que ele simplesmente tem a VWAP, só isso. É um purista, um gráfico com VWAP. Também para estudo e leitura. E eu tenho o Mukirana VIP 30, que tem um curso especialmente para ele. Tá? Tem um material e uma sala especialmente para o Mukirana VIP 30. Tá bom? Então, esses são os layouts que eu quero apresentar para vocês e que eu vou disponibilizar para vocês, para download aí. Tá, beleza? Valeu, pessoal!